Lespo, galera! Está começando mais um episódio do Lespo Podcast, terceira temporada, né, meu amigo? É isso aí, meu amigo. Sempre assuntos muito relevantes aqui para a gente compartilhar com todo mundo. E a gente está em várias plataformas aí. Várias plataformas digitais, no YouTube, no Spotify. Segue a gente aí, galera. E estamos no Instagram, Lespo Produções, que a gente sempre vai compartilhar os cortes com vocês aí, de quem são os convidados, quem está trazendo aqui as histórias, principalmente. Então já segue a gente aí. E vamos agradecer os nossos patrocinadores desse programa. Nosso parceirão Carlos Dantas, do Bocas Viçosa, obrigado por sempre abrilhantar aqui nosso café da manhã, ou o lanche da tarde aqui, com os pães de queijo, salgados especiais aqui, Osmailda, da UFG Consultoria, Colégio Ômega, né, e tantos outros aí. Exatamente. E hoje a gente vai conversar com duas figuras muito atuantes no direito e estão à frente de um dos escritórios mais completos da região. Os sócios dos escritórios Pontes, Fialho e Junqueira, Dr. Irã e Dr. Raul. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Satisfação de estar aqui com vocês. Bom demais. Obrigado, Juliano. Obrigado, Pedro. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e toda a audiência, né, do Lespa, que com certeza é o melhor podcast da região. Aí sim, a gente fica feliz demais de saber e vai ser, eu tenho certeza que vai ser de ouro aqui essa conversa, que muita gente vai conhecer vocês melhor, a gente vai conhecer vocês melhor. Eu vou até falar aqui um pouquinho de cada um de vocês, tá, pessoal? O doutor Irã Pontes é natural de Viçosa, filho de um advogado também muito conhecido na região e desde cedo criou cercado por livros, histórias e causas do direito. A trajetória dele foi marcada por uma dedicação, estudos e uma escolha clara pelo direito previdenciário e trabalhista. É apaixonado por corridas de rua e tem um jeito simples e próximo. E é daqueles advogados que sabem escutar com o olho no olho, né? Bom demais, hein, cara? Bom conhecer um pouquinho mais sobre você. Agora eu vou falar um pouquinho do Dr. Raul Tavares, também Junqueira. É natural de Volta Grande, Minas Gerais, que eu quero saber um pouquinho dessa cidade aí, tá? Mas tem raízes fortes também no Rio de Janeiro. Advogado formado em Juiz de Fora, Grande Juiz de Fora, morei lá. Tem grandes amigos do Juiz de Fora, a gente vai falar um pouquinho sobre Juiz de Fora também. É especialista em processo civil e também cursou gestão empresarial na FGV. Tem um perfil gestor organizado e foi um dos responsáveis pela transformação da PFJ num escritório moderno, multidisciplinar e altamente estratégico, apaixonado por tênis de mesa, esporte e tecnologia. É casado e pai de 2 filhos. Falamos bem de vocês aí? É isso mesmo? Muito bem, até melhor um pouquinho. Então tá bom. E a gente vai começar fazendo uma pergunta aqui pro Dr. Raul. Conta pra gente um pouco sobre a sua infância em Volta Grande, o que te marcou nesse período da vida. Perfeitamente. Primeiro saber onde que fica essa cidade, Volta Grande. Conta mais detalhes pra gente. Já vi Volta Redonda, agora Volta Grande. Exatamente. E apesar de o nome ser Volta Grande, é uma volta bem pequena, tá, gente? É uma cidadezinha mineira, mas ela fica quase na divisa com o Rio. Vocês vão conhecer Além Paraíba, possivelmente. Perto de Muriaé também, né? Ela fica a 18 quilômetros de Além Paraíba. É uma cidadezinha que tem entre 4 e 5 mil habitantes. Olha só. E como vocês fizeram a introdução muito bem feita, os meus pais são do Rio, mas eles se conheceram em Volta Grande, não se conheciam, eles são de Três Rios, que é uma cidade do Rio. Os dois foram para Volta Grande sem se conhecer lá em Três Rios, e lá que surgiu o Raul. Olha só, que legal. Lá em Volta Grande mesmo. Mas é uma cidadezinha que me marcou muito. Eu vivi lá desde que eu nasci até o início da minha pré-adolescência, 12, 13 anos mais ou menos. Uma cidade pé no chão, né? Uma cidade que a gente brincava de bola, de pique, na roça. Então eu tenho umas lembranças muito boas da cidade de Volta Grande, porque ela criou a minha base, me mostrou ali uma vida simples, uma vida humilde, mas muito rica de experiências, que foi fundamental para depois na minha vida profissional, né, isso me ajudar em outros momentos. Legal, aquela infância raiz mesmo, né? Exatamente. Isso é um tesouro, né, para todos nós. É um tesouro, aquela infância que você tirava a tampa do dedão do pé, jogando no paralelepípedo, futebol na rua, subia em árvore, corria de cachorro do vizinho. Toda essa nostalgia, né, que a gente vê muito aí, né, o meu filho mais novo hoje vê na Turma da Mônica, nas revistinhas, né, mostra ele que eu vivi aquilo ali, que a gente estava num momento que não era possível viver dessa forma. Isso é muito valioso, né? Legal. E você, doutor Ian? Eu sou nascido aqui em Viçosa, sou nativo, né, como dizem, e a minha mãe, ela é mineira também, de cidadezinha, chama Carlos Chagas, ali na
na região do Vale do Mucuri. Perto do próximo Espírito Santo. Exato, próximo da Bahia, Espírito Santo, ali, bem no nordeste ali de Minas, né? E minha mãe veio adolescente para Viçosa para estudar no Colune. Depois, logo, né, na sequência, ela foi estudar ela cursou Educação Física na UFV. E no último ano de faculdade, ela conheceu meu pai. E é engraçado que eles se conheceram, quem é um pouco mais antigo vai lembrar, ali na Cabana Roda, numa festa. Já frequentei muito. Eu já até criou um conteúdo sobre Aliás, né, lembranças muito boas que a gente tem, né? Cabana Roda, Lanches Lu, Charme, né? Exatamente. Quem é de Viçosa. Os raízes. Lanches Lu realmente são lugares fantásticos. Deixam saudades. Deixam né? saudades mesmo. E aí, eles começaram a namorar, se casaram, e a minha mãe se tornou viçosense também, está aqui até hoje, né? E meu pai é nativo, né? E aí, eu nasci aqui, eu sou o mais velho de quatro filhos, né? Meus irmãos também. A minha esposa, a Camila Fernandes, né? Que é médica, ela morou muitos anos em BH, a gente namorava à distância. E eu gosto tanto de Viçosa que eu convenci ela a vir pra cá. Veio pra terrinha da... Viçosa tem um imã, não sei? Viçosa tem um negócio que não tem jeito, a gente pode sair de Viçosa, diferente, mas Viçosa né? puxa a gente de volta. Não sei se é o doce de leite, se é o UFV, se é o Lespa, né? Exatamente. Mas tem muita coisa boa aqui. E eu tenho um casal de filhos, né? Cecília e o Davi nasceram aqui também. Então a gente tem uma relação muito boa com a cidade, né? E aí, a minha esposa, ela não é advogada, ela é médica, uma área um pouquinho diferente, mas ela se adaptou muito bem à cidade, foi muito bem acolhida aqui, a gente fez, né, grandes amigos. Né? Você é filho de um advogado muito conhecido aqui na cidade, e isso te fez escolher a área do direito depois, futuramente? Com certeza foi um dos motivos principais, né? A escolha pelo curso de direito, apesar de não ter sido tão óbvia, mas teve uma grande, sim, influência pelo meu pai, né? Na verdade, começou lá atrás. Na minha infância, o meu pai, ele me estimulava muito a ler. Eu e meus irmãos, e olha que legal, né? Meu pai, ele me pagava a minha mesada, né, dos meus irmãos também, o valor era de acordo com a quantidade de livros que a gente lia. Então, olha que legal. Foi um grande estímulo. Inclusive, ele deixou comigo todos os livros que marcaram a vida dele. Também gostava muito de ler na adolescência. Eu adorava ler os livros do meu pai. E aí, tomando gosto pela leitura, eu também comecei a escrever, gostava muito. Algumas professoras elogiavam a minha escrita e até ganhei, aos 13 anos de idade, ganhei um concurso municipal de redação aqui em Viçosa mesmo. Tudo estava assim, parecendo que eu iria mesmo ir para o curso de Direito, mas na minha cabeça ainda eu tinha muitas dúvidas, porque eu também gostava de desenhar e de pintar. Você tinha a veia artística aí? Exatamente. E, inclusive, eu tenho tantos quadros pintados lá em casa, né? Que a gente começou... toda parede lá em casa eu comecei a dar quadros para as minhas tias. Aí eu comecei a guardar no guarda-roupa mesmo, porque já não tinha mais espaço. Aí, pessoal, em breve vamos fazer a exposição do o Lespa vai promover. Uma boa. Muito legal de saber. Eu também compactuo disso, porque eu tenho essa veia artística, eu já fiz aula de desenho e tudo mais. E a gente recebeu a Eliane Cardoso aqui também, que ela colocou os quadros aqui também. E a gente fala assim, a pintura, a arte é uma terapia, né? É uma válvula de escape muitas vezes, né? Para muita gente. Verdade. Que está ali às vezes um pouco, né, na rotina do trabalho, talvez, e precisa ter um descanso na mente, né? E a arte tem essa possibilidade, né? Tem, exatamente. Apesar de profissionalmente eu não estar nessa área, mas com certeza hoje é um hobby, é uma terapia boa, né? Para esvaziar a mente. Porque realmente no direito a gente lida muito com problemas, né? Problemas das pessoas, com as aflições, angústias. E às vezes não é fácil. A gente tem que ter um hobby, tem que ter uma válvula de escape. E a pintura com certeza é uma delas. E então, como eu gostava de desenhar, de pintura, eu fiquei muito em dúvida. Será que eu faria arquitetura, que é uma coisa que eu gostava também? Puxar para essa veia mais parecida, né? De desenho, de projetar, né? Mas ao mesmo tempo também eu gostava muito de informática desde pequeno. Eu sempre gostei de tecnologia, meu pai me estimulava muito. Eu fiz todos os cursos
de informática, até os mais avançados, montagem e manutenção. Aí, meu primeiro emprego foi na Oriontech, né, empresa de TI aqui de Viçosa. E sou muito grato a eles, né, por toda a experiência. Aí já entro numa outra dúvida, será que eu vou para o curso de ciência da computação? Mas eu nunca fui bom em cálculo. Aí, enfim, conversando com meu pai, né, meu pai é advogado, falecido, né, tem 11 anos meu pai faleceu, mas na época ele me aconselhou, não, eu acho que você tem perfil para o curso de Direito, você escreve bem, gosta de ler. E aí fiz o curso e não me arrependo, uma escolha que me faz muito feliz. Nossa, bom demais. Uma coisa que eu já notei de vocês dois, vocês são muito comunicativos. Eu queria saber do Dr. Raul aí, se isso ajuda vocês também na advocacia, né? Opa, Pedro, com certeza, né, Pedro? Inclusive, no início, né, da advocacia, né, falando agora de muitos anos atrás, né, sempre se destacou quem conseguiu se comunicar melhor, né? E isso serve não só para você advogar propriamente dito, mas serve para você conversar com o cliente, para que o cliente entenda claramente o que você pode propor para ele, para que você consiga argumentar também com o juiz, né, com a justiça de maneira clara, quando a gente tem que fazer sustentação oral, quando a gente tem que fazer, né, alguma defesa de tese perante o tribunal. E essa parte de comunicação ela foi muito natural na minha pessoa mesmo. Desde pequeno, sempre fui um dos representantes de turma, sempre aquele que gostava de organizar a pelada, chamava a turma para jogar bola, a pessoa ia na minha casa perguntar que dia que era o jogo. Então é uma coisa bem natural, assim, que me ajuda muito. E o curioso é que a minha esposa é professora, né? Até do Ângulo, do Colégio Ângulo. E então você imagina os nossos filhos se eles falam um pouco, né? Um advogado e uma professora, saiu o Heitor principalmente, o mais novo, é difícil de competir com ele. Que legal. Na casa, então, tá todo mundo sempre comunicando bastante. Sempre comunicando bastante. Que legal. E eu imagino também para você, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, nos bastidores aqui, o direito sempre tem uma cautela especial para fazer a publicidade, a forma como eles se dirigem para a câmera. Hoje vocês são muito atuantes também nas redes sociais de vocês para sempre transmitir informações para o público, né? Sobre o que vocês fazem, sobre alguma dúvida que tem, isso também é muito importante também. Com certeza, Pedro. A comunicação, quando a gente falou com o cliente, ela também é, obviamente, abrangendo os clientes online. Então, você precisa ter, né, esse foco em se comunicar de maneira clara, de maneira correta e honesta, né? A transparência com o cliente. A gente, quando recebe o cliente lá no escritório, né, quando sou eu que estou atendendo, eu só libero o atendimento depois que eu tenho certeza que o cliente entendeu o que eu estou propondo para ele, o que nós vamos fazer para ele em relação ao problema que ele trouxe para a gente, e mesmo que isso custe, né, um tempo a mais com ele. Mas é uma coisa que a gente não abre mão, está no nosso DNA. Vocês devem saber disso até mais do que a gente, porque quem não é advogado sabe disso. Muita gente fica em dúvida sobre o linguajar jurídico, né, o juridiquês, né? E assim, lá no escritório a gente descomplica. Com o cliente a gente fala com ele na linguagem que ele vai entender. Isso é muito legal. Também não adianta usar termos técnicos que a pessoa não vai entender e ela vai sair com dúvida daquele lugar, né? Exatamente. Mas legal. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dos desafios, né, no início da carreira, talvez de forma individual, porque talvez vocês se juntaram depois para fazer a sociedade. Sim. Foi bem depois mesmo, né, Juliano? Eu, por ser mais velho e ter um pouco mais de estrada, eu vou até iniciar para o Irã poder continuar a partir dali. Eu formei lá em 2007, né? Vão fazer 20 anos, né? Daqui a 2 aninhos, 1 ano e meio. E em Juiz de Fora, como o Pedro falou na introdução, e eu sempre soube que eu ia advogar. Desde sempre. Minha família é de concurseiro. Meu avô era juiz, tem um tio desembargador. Todo mundo gostava de concurso público. Eu sempre soube que eu nunca ia fazer um concurso público. Porque eu não tenho o perfil de ficar estático, fazendo a mesma coisa todo dia, né? Não que seja ruim, isso é questão de perfil, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então eu formei e já abri meu escritório em Juiz de Fora com 2 amigos, era o Veiga Rocha e Junqueira, advogados associados, e começamos a advogar em 2007 mesmo, no ano que a gente formou. Fomos na mesma turma. E aí que aconteceu toda a mudança da minha carreira. Por quê? Porque lá em Juiz de Fora, que é uma cidade já relativamente grande, né? Porte médio para grande, já tinham filiais de escritórios grandes que atendiam grandes pessoas jurídicas, principalmente instituições financeiras, bancos em geral. E esses escritórios, eles quarteirizavam serviços de audiência, contratavam outros escritórios para representar os clientes deles apenas nas audiências. Toda a parte jurídica era feita pelo escritório principal e nós fomos contratados para começar a fazer essas audiências para bancos. Estava no início de carreira, pegava o que aparecesse, vamos fazer.
e vamos fazer nosso nome. E era um roteiro, era totalmente formatado. Você chegava no dia lá, tinha 20 audiências no juizado especial. Vinham 20 orientações para você. Você não tinha liberdade. Né? Eu não estava representando o cliente diretamente. Eu representava o escritório do cliente. Então, o escritório já passava para a gente se tinha uma proposta de acordo, se não tinha, como ia ser. E assim eu fiz 1 mês, 2 meses e comecei a ver, né? Porque nós não somos máquinas, né? Nós somos humanos, a gente começa a entender as coisas. Eu comecei a ver que tinha forma do banco, né, do cliente dele pagar menos do que estava pagando. E eu, por conta própria, comecei a reduzir as alçadas de acordo. Porque não estava fazendo mal para nenhum para o banco. Eu tinha 5 mil de alçada, eu fechava em 1.500 o acordo, porque era a média. E isso começou a se repetir. E aí, resumindo muito a história, porque ela é bem longa, um desses clientes, né, que é um gigante, né, financeiro, entrou em contato com a matriz desse escritório lá no Rio, o escritório Corbo Aguiar e Vaz, inclusive os sócios são meus amigos até hoje, né, um deles principalmente o Márcio Aguiar, um abraço, Márcio, que é um guru meu, hoje ele mora em Portugal, uma das filiais do escritório é lá. Um dia ele recebeu uma ligação desse cliente falando assim, olha Márcio, é o seguinte, a gente estava querendo passar Minas Gerais, Rio e o Sudeste inteiro e o Nordeste, eliminar os outros escritórios que atendem, passar tudo para o seu escritório. Vocês conseguem atender? O Márcio, claro, ótimo. Mas tem um detalhe, quem vai gerenciar é o Dr. Raul. O Márcio, claro, ótimo. Nem sabia quem era Raul. Eu nem me conhecia, porque eu não era do escritório dele. Eu era quarteirizado no serviço. E aí quem que é esse Raul? E foi até Juiz de Fora me conhecer. Eu estava em outro escritório, né? Era o meu escritório. E, resumidamente, me fez várias propostas até que eu saísse do meu escritório e fosse para o escritório dele, para que ele pudesse absorver, né, essa carteira de processos que o banco estava querendo passar. Isso foi já em 2009, aproximadamente, 2 anos depois do meu escritório. Eu tive que aceitar a proposta era irrecusável, não só financeiramente, mas principalmente o futuro da minha carreira. Mas é um desafio também, né? Desafiar sempre é sempre bom para evoluir. Exatamente. E aí começou a dar tudo muito certo, só que aí começou a ficar errado porque a gente, né, era um escritório muito grande e a gente tinha filiais em quase todas as capitais e algumas cidades médias como Juiz de Fora. E aí o que aconteceu? Todos os processos estavam indo para Juiz de Fora. E aí os sócios me chamaram e falaram, o rio é que corre para o mar não pode correr para o rio, a gente não pode esvaziar a capital, você precisa mudar para Belo Horizonte, você precisa ir para lá e assumir a filial. Na segunda vez do convite eu topei, até que chegou um momento que eu cresci de tal forma que eu não tinha mais para onde crescer, eles me chamaram para ser sócio do escritório. E aí eu entrei como sócio desse escritório, que é um dos maiores, e fiquei por 10 anos gerenciando carteiras de milhares e milhares de processos. Eu recebia 1.000 e-mails por dia. Caramba! 1.000 e-mails por dia. Né? Era sem horário para começar, nem para terminar. Mas o início de carreira foi esse daí. Legal. Aquele gás total, né? Exatamente. E você também. Verdade. Bom, o nosso escritório, o Pontes e Fialho, né, que é antes do ingresso do Raul, começou em 2006 com o meu pai, que foi o fundador, José Antônio Pontes Fialho, saudoso José Antônio. O meu pai, na verdade, ele sempre foi empreendedor, sempre foi muito inquieto, um cara, né, muito visionário, gostava de batalhar, de correr atrás. E meu pai sempre foi vendedor a vida toda, né? Teve comércio aqui em Viçosa, loja de material de construção, 2 lojas, né? Mas teve um ponto que meu pai ele chegou a falir mesmo, profissionalmente, como empresário, né? E ele deu uns 180 na vida dele, resolveu fazer direito e aí, né, se tornou advogado. E essa veia empreendedora ajudou ele muito na advocacia também, né? Então, em 2006, meu pai abriu o escritório e o diferencial que o meu pai teve é que meu pai sempre foi muito, muito humano, muito amigo, né? Então, sempre teve facilidade de se relacionar com as pessoas aqui em Viçosa, era muito conhecido, né? E meu pai abriu um escritório bem modesto, de estrutura bem simples, e as pessoas se sentiam muito acolhidas, não só, né, na estrutura, porque meu pai gostava principalmente de atender pessoas de mais baixa condição financeira, né? Então se sentiam super acolhidos lá no escritório, porque às vezes tem escritórios que são muito suntuosos, luxuosos. Intimida, né? Intimida, né? Então. Exato. A pessoa chega,
e não se sente à vontade, né? Então, além do escritório um pouco mais modesto, o meu pai também tinha um coração enorme. Então, ele fazia questão de saber o nome de cada cliente, né? De chamar para bater um papo, tomar um café, desenvolver laços mesmo, né? E um vínculo com o cliente. Meu pai também é uma coisa que me marcava muito, porque meu pai sempre foi meu mentor, né? Eu sempre andava com ele, comecei a estagiar desde o primeiro dia que ele com ele, desde o primeiro dia que ele abriu o escritório, né? Aprendi demais com ele. Meu pai, ele via as pessoas conhecidas, né, clientes na rua, ele parava o carro, dava carona para todo mundo. Era um cara assim que ele gostava mesmo de lidar com pessoas, né? E isso faz total diferença, não só com clientes, mas também com a equipe, com o time, né? Você saber gerenciar, saber entender as qualidades, né? E as limitações de cada um. Isso foi muito bacana, me marcou muito. Então, o início do escritório foi esse, né? Meu pai com muita dificuldade, lutando ali sozinho, né? Eu como estagiário, e aí à medida que a carteira de clientes ia se formando, né? Meu pai ia expandindo, contratando mais pessoas. Então hoje a gente, né? Depois do ingresso do Raul, a gente fez uma reforma muito bacana. Hoje a gente está com estrutura bem moderna no escritório, com filiais também aqui em cidades da região, né? E a gente está com uma equipe também. Hoje nós somos 11 pessoas trabalhando na filial, na matriz e nas filiais, né? Então, mas a gente não perdeu a essência, não perdemos o jeito José Antônio mesmo de ser, né? Que é de atendimento humano, caloroso, de olhar no olho do cliente, de acolher, de dar um abraço, de perguntar como é que tá, né? Como é que tá fulano, né? Seu esposo, seu filho e tal. Saber mesmo de onde o cliente veio, né? O bairro dele. E acolher bem, né? Dessa aproximação, né? Desse calor humano. Eu acho que é uma coisa muito típica do interior de Minas, né? E até puxando um pouquinho isso que você está falando, doutor Jean. Como que você criou essa conexão com Viçosa, né? Chegou em Viçosa para conhecer eles exatamente. também. Aí é uma coisa assim, muitos fatores, né? Convergiram ao mesmo tempo para que isso acontecesse. Como eu estava contando para vocês, eu fiquei muitos anos trabalhando nas capitais. Então, imagina, eu era casado já há muitos anos e já tinha um filho também, o Daniel, que hoje tem 25 anos. E os dois moravam comigo em Belo Horizonte, mas eu ficava muito fora de Belo Horizonte. Eu morava em Salvador 2 meses, 3 meses, ficava em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então eu tinha uma vida muito corrida. Eu vivia muitas vezes mais em hotel e aeroporto do que na minha casa. Né? Na minha própria casa. Eu comecei muito novo, então isso foi uma vantagem, porque quando foi em 2016, vai fazer 10 anos agora, né? Eu tinha 34 anos e a gente pretendia ter outro filho, mas não tinha tempo. Minha esposa e meu filho não estavam tão satisfeitos de morar em Belo Horizonte mais com a minha ausência. E eu não conhecia Viçosa, eu conhecia só ali aquela região do Ocamari, porque a irmã da minha esposa morava lá. De vez em quando a gente vinha visitá-los. Então a gente saía já direto para lá, passava o final de semana e voltava para cá. Eu nunca tinha passado aqui por Viçosa. E aí numa das visitas deles lá em Belo Horizonte, nos visitando, o Emerson, que é até médico neurologista, muita gente deve conhecer, Emerson Brandi, visitando a gente, ele e a esposa dele, eu falei, vamos fazer uma guinada de 180, como o William falou que o pai dele fez. Resolvemos vir para Viçosa sem ter nada em vista, nada em mente. E aí, em 2016, janeiro, nós conseguimos uma casa lá no Acamari e minha esposa veio com meu filho. Eu continuei em Belo Horizonte. Eu fiquei mais 9 meses de janeiro até setembro morando em um hotel e organizando a minha saída do escritório, porque não era uma coisa simples, né? Simples. Até um adendo aqui, que eu tive muita sorte nessa época, porque em Viçosa estava tendo aquela campanha da Codemig, aqueles aviãozinhos teco-teco, que saía daqui para Belo Horizonte. Sim. Aquilo era uma mão na roda, 26 minutos daqui a Belo Horizonte. 26 minutos. Eu tinha coragem, né? Porque o piloto estava na minha frente aqui, tudo aberto, né? Eu fiz esse voo por 9 meses e a maioria das vezes sozinho. Quem é muito comigo era o Sérgio Vitarelli, muitas vezes ele foi comigo nesse voo, até conheci, se tornou meu amigo e cliente tempos depois também. Mas aí eu fiquei nessa coisa, né, de desliga do escritório e tudo mais. E aí, em setembro, eu consegui me desligar e vir para cá. Inicialmente, eu estava um pouco obeso,
sedentário. Eu tinha pensado em tirar um ano sabático para cuidar da saúde e organizar a minha mente. Mas eu não consegui ficar 30 dias. Imagina, eu sou que tá sentativo. Eu consegui ficar 30 dias. Na terceira semana eu falei com a minha esposa, falei, amor, eu não aguento mais, eu não tenho mais nada sabático para fazer, vou arrumar alguma coisa para fazer nessa cidade. E começamos a pesquisar. Falei, o que eu sou? Sou advogado, então eu vou ter que fazer. Será que eu abro um escritório aqui? Não sei. Aí começamos a pesquisar o mercado, encontramos alguns escritórios, incluindo o do Irã. E eu conversei com algumas pessoas, mas a pessoa que eu senti que eu podia fazer mais diferença era com o Irã. Porque nós somos 3 sócios, né? O Arthur, que é irmão do Irã, na época ele tinha entrado no curso, não ia entrar no curso de Direito, né? Não, estava no início. Estava no iniciozinho do curso de Direito, mas aí eu percebia que eu vindo de Belo Horizonte para cá, só para vocês entenderem, nas capitais, em muitas cidades, já era um processo digital, não tinha mais papel. Em Viçosa ainda era tudo no papel. Então, quando eu vim para cá e vi o escritório dele, como ele falou, uma estrutura modesta, mas ao mesmo tempo acolhedora, e eu vi o potencial que isso tinha, isso ia ao encontro do que eu queria. Eu não queria, naquele momento, trabalhar com empresa. Eu queria trabalhar com gente. Sabe? Aquela coisa de você querer mudar, não é simplesmente o emprego, mas mudar o que você faz no emprego. E o escritório dele fazia isso. Eu olhei e falei, cara, eu acho que eu posso contribuir e eles contribuírem comigo para aquilo que eu estou precisando, assim. Então, a gente conversou por alguns meses, né? Fomos amadurecendo os termos, como que isso seria, e quando a gente realmente fechou, né, isso daí, aí a gente conseguiu fazer assim, uma coisa fantástica, que a gente digitalizou o escritório, a gente construiu a nossa nuvem, muito antes do PJE chegar em Viçosa, bati no microfone aqui, muito antes do PJE chegar em Viçosa, então isso nos deu uma larga vantagem em relação aos concorrentes, porque eu sabia que ia chegar, já estava na hora de chegar. Quando chegou, a gente estava pronto, preparado, né? E aí essa estrutura não foi só de digitalização de documentos, foi uma estrutura toda de gestão, a gente vai até chegar lá daqui a pouco. Talvez essa então seja, né, até a próxima pergunta aqui, seria uma das transformações mais importantes que aconteceu no escritório ou tem outras assim? Ao longo desses anos. De quando eu entrei, essa foi com certeza a mais desafiadora nossa, porque como o Irã estava explicando, o escritório era muito simples. Era uma sala com os arquivos, uma mesa de recepção e uma divisória para poder atender o cliente lá. E desde então, nós já abrimos Canaã, Teixeiras, Coimbra, São Geraldo, Viçosa. Hoje nós somos meio andar aqui no Mário Coelho. A gente juntou as salas todas para poder dar conta. Foi abrindo a sala. Saiu alguém falando que a gente vai pegar essa sala aí. Exatamente. Desocupou, vou pegar essa sala. A gente deu sorte que, na verdade, eles já eram proprietários de 2 ou 3 daquelas salas. Aí a gente só teve que pegar uma só e conseguiu para complementar. Então essa foi, Juliano, sem dúvida, né, um momento que a gente ganhou aquela vantagem e que a gente mantém ela até hoje com outras mudanças, mas não tão impactantes quanto essa. Eu quero saber mais sobre seu pai, José Antônio Pontes Fialho. O seu olho sempre brilha quando você fala do seu pai, fundador do escritório, e qual é o legado que ele deixa. Eu gostei muito de saber dessa proximidade que ele tem com as pessoas e tudo mais, que esse é um legado que vocês levam, parece que é a bandeira que vocês carregam, né, de sempre transmitir isso. É verdade. O meu pai, né, meu pai era uma pessoa muito amiga, muito acolhedora, né? E até hoje, tem 11 anos, né? Que vai fazer 11 anos que meu pai faleceu. Alguns amigos, alguns clientes mais antigos me param na rua e falam que lembram muito do meu pai até hoje, né? Então, é isso. Meu pai, ele deixou exemplos, né? Exemplos, ensinamentos e mais que isso, exemplos de vida, exemplos práticos, né? Meu pai ensinava não só na fala, né? Mas ele também agia dessa forma. Então, profissionalmente, né? Meu pai, ele começou em 2006, né? Fundando um escritório muito simples, né? Como eu falei, mas ele foi crescendo, chegou num ponto, meu pai... Deixa eu complementar uma coisa, que eu acho muito importante. Ele me falou sobre o pai dele, né, sobre isso algumas vezes. Ele foi pioneiro no direito previdenciário na região. Na época, o Dr. José Antônio eu não conheci, né? Ele faleceu um pouco menos de 2 anos antes de eu mudar para cá. Mas na época não havia justiça federal aqui, as audiências eram em Belo Horizonte. Então, o José Antônio, ele fazia uma coisa que... Ele foi praticamente o primeiro advogado especialista em direito previdenciário que a gente tem notícia aqui na região. E ele levava os clientes no carro dele, ele pegava, ia para Belo Horizonte. Então, ele desbravou esse caminho
para os advogados previdenciaristas da região. Isso é uma coisa que eu acho muito importante de frisar. Deixou um legado aí, né? Deixou esse legado de desbravamento mesmo, né? Ele é lembrado até hoje, você tem uma noção, né? Eu não o conheci em vida, mas até hoje, 2025, eu recebo clientes que lembram dele e que falam dele Isso comigo. é muito bom, isso é muito legal. Eu não sei se a gente tem umas fotos aí, produção, se a gente consegue colocar aí na tela. E então, na época... Vocês podem até... Isso daí, ó, foi quando a gente começou a fazer as mudanças do escritório por ilhas de produção. Você vê que essa é uma das salas do escritório aqui de Viçosa, isso eu trouxe lá de Belo Horizonte, essa forma de trabalhar. O meu escritório lá era assim. Entendi. Aí o pessoal administrativo que está trabalhando. Então, para poder ocupar um espaço de uma maneira mais adequada, a gente criou essas ilhas, né? E a gente consegue, numa sala que caberiam 3 mesas de trabalhar, a gente consegue colocar 9 pessoas, porque tem mais para o lado de cá ainda. Essa foto está pegando um pedaço Isso só, entendeu? foi... De quando essa foto? Essa foto é aproximadamente 2018, mais ou menos. Mais ou menos 2018, aproximadamente, desde quando a gente fez a reforma física do escritório, 2018 para 2019. Foi antes da pandemia. Entendi. Tem mais foto aí, produção? Aí, ó. Essa é a nossa recepção. Agora eu queria que até o Irã falasse. Ele falou dos dotes dele, vocês não vão acreditar, talvez, né? Aquele slogan lá que está lá, né? Como é que fala? O logotipo, né, do escritório. Se vocês perceberem bem, ó, é o P virado para cá, o F e o J fazendo o abraço. Aí o Pedro pode falar melhor sobre isso. Isso aí, quem criou foi ele. Que legal. Ele e o irmão dele desenhando. Ali, cara. Eu sei, a gente compactou da mesma coisa. E ficou bem legal, não ficou? Ficou demais. muito. Eu achei assim, eu como vejo há muito tempo isso, eu achei ele muito condizente com a. E Pedro é muito fã de brasão, né, Pedro? Eu gosto pra caramba. Uma curiosidade, né? Não querendo me gabar, não. Já fiz mais de 1000 marcas na minha vida. Olha Bacana. isso. Para 7 países diferentes. Olha que massa. E eu gosto desse estilo mesmo. Eu já fiz marca pro Juliano, pra mim, já. na escola dele. 3 marcas você já fez? Já fiz 3 marcas para ele. Então, do brasão, de combinação de siglas, isso é muito legal. E ficou bom, tá? Parabéns. Legal, Bom demais. Não vai virar concorrente do Pedro, não. Tem mais foto aí, pessoal? Pode ir falando, Irã. Perfeito. Essa daí é mais uma imagem, né, da nossa sala de produção. A gente também fez uma parede aqui decorada com algumas palavras que têm importância, né, que têm valor para nós, que fazem parte mesmo da nossa identidade, né? E então... Hoje, vocês haviam falado, quantas pessoas trabalham com vocês? Presencialmente, de carteira assinada, são 11 pessoas. Só que a gente trabalha com prestadores de serviço, né, que vão atender a gente, com parceiros que não são ligados a vínculo de emprego. Entendi. Mas na carteira assinada... De acordo com a necessidade. Com a necessidade, que é bem constante, mas aí é uma coisa mais sazonal, né? Eu acho muito legal esse modelo. Eu acho que até a pandemia ensinou para muita gente que trabalha em escritório a trabalhar dessa forma. Eu também participo disso, né? De acordo com a demanda, você movimenta profissionais dispostos a encarar um desafio junto e é bom para todo mundo, né? Com certeza. É um processo muito Você também é lá no escritório, né? Sala de reuniões, nossa sala de reuniões, quando a gente vai reunir entre os sócios, com os advogados, e também quando são clientes que a gente tem que tratar com mais pessoas, que as nossas salas individuais elas são projetadas para atender até 2 clientes na nossa frente. Se a gente vai pegar um inventário, alguma coisa do tipo com a família maior, a gente vai para lá para dar um conforto. E essa visão, né, mais de uma gestão mais empreendedora, assim, mais empresarial, de capital, né, que o Raul trouxe aqui para o interior, trouxe para o nosso escritório, isso fez total diferença, porque a gente conseguiu quebrar alguns gargalos que a gente tinha para poder crescer, né? Então, quando o Raul entrou, a gente modernizou muito o escritório, como ele disse, né? Digitalizou todo o nosso acervo físico muito antes de ser implantado o PJ, que é o processo judicial eletrônico, né? A sigla que a gente usa. Eu também sempre gostei muito disso, né? Como eu falei, o meu contato com a informática e também na faculdade esse é o Arthur. Aí, ó, tá presente com a gente. Esse é o irmão do Irã, né? O Arthur Pontes. Ele também é um dos sócios do escritório. Né? Hoje ele está até viajando, tá indo agradecer as bênçãos lá em Aparecida do Norte. Maravilha. Maravilha. Então, show. Mas aí a gente expandiu, a gente começou com essa visão, né? Vamos atrás dos clientes que muita gente nos procura vindo de outras cidades, se deslocam até Viçosa, né? O Raul trouxe
essa ideia, né? Para que a gente... os clientes têm que se deslocar? Vamos também atrás deles, né? Vamos fornecer para eles uma estrutura, a mesma qualidade que eles buscam aqui na nossa matriz em Viçosa, vamos abrir um escritório próximo, né? Então, a gente tem aí, como o Raul disse, alguns escritórios na região e facilita muito, né, para as pessoas né, serem atendidas no mesmo nível, né, que elas buscam, mas na cidade deles. Aí a marca do designer. Do designer aprovado em Pedro. Tá aprovado. Pedro pode falar com propriedade. Sim, tá mais que aprovado. Muito bom. A gente, né, na época do meu pai era Pontes e Fialho, né? E depois chegamos... Chegou o Junqueira. Tem muita família Junqueira aqui. É uma só, tá? Ah, é? A família Junqueira, ela é descendente de uma única linhagem. Olha! Meu avô, que era o juiz que eu comentei com vocês, ele frequentava as reuniões nacionais. Algumas foram feitas no estádio do Morumbi. Para poder conseguir, né, levar todo mundo. É claro que não é o mesmo ramo, mas a descendência tem a árvore genealógica, tem um site, chama famíliajunqueira.com.br, que lá explica direitinho. Que legal. Tudo e você isso, conhece alguns junqueiras aqui de Viçosa? Não, eu sou uma pessoa muito reclusa até, fora do meu trabalho. No trabalho eu estou muito envolvido. Agora, a minha vida pessoal, eu tenho poucas relações assim, entendeu? Eu tenho um parente seu aí que eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é um cliente meu, né? Ele faz um licor com doce de leite Viçosa. Do Matheus Junqueira. Entendi. Ele é de Viçosa, hoje ele está em Sete Lagoas. Eu conheço, por eu lembrar, por isso que eu falei assim, tem os Junqueiras aqui em Viçosa também. A nossa descendência foi a mesma, mas aí são muitos ramos. A família Junqueira catalogada já tinha mais de 300 mil pessoas. Caramba, então é muito, muito grande mesmo. Bom demais. Eu queria que vocês falassem um pouco do modelo multidisciplinar que vocês adotaram lá no escritório. Certo. Isso, Juliano, é uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente já consegue ficar mais monotemático, porque hoje a gente chegou no lugar que a gente queria chegar, né? Mas quando a gente começou, a gente foi trazendo, né, essas ideias para o escritório, da multidisciplinariedade, o que a gente queria? Queria replicar, de acordo com a realidade de Viçosa, formas empresariais de escritórios de grande sucesso. Sim. Então, a gente não precisa trabalhar só com advogados, né? A gente tem várias áreas do direito e várias áreas de gestão que elas são importantes terem outros profissionais. Então, a gente já teve, por exemplo, a gente montou uma célula de comunicação, célula de marketing. Então, a gente tinha o pessoal formado em comunicação, estagiário, quem estudava em comunicação social. A gente começou a fazer a parte de gestão, nós contratamos uma pessoa formada em cooperativismo. Que legal. Para ela poder entrar com a gente, trabalhou um bom tempo conosco, nos ajudando a desbravar essas questões de gestão voltadas para isso. Então, a gente precisa de administrar, vamos pegar alguém de administração, vamos trazer para cá, vamos fazer um projeto e ter essa informação, né? E isso vai chegar até agora, em algum momento que a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a questão da automação do escritório. Mas começou com essa multidisciplinariedade, né, no escritório, e a nossa intenção sempre foi o quê? Entregar para o cliente e para os sócios, naturalmente, o melhor dos cenários, que é a gente trabalhar com grande qualidade, de maneira muito específica para cada área, integrando conhecimentos que, em princípio, você não liga, né? Um escritório de advocacia tem uma pessoa formada em comunicação social, tem uma pessoa formada em cooperativismo. Por quê? Muito interessante isso. Por isso, para a gente conseguir desenvolver os projetos adequadamente, e é um ponto que a gente sempre fez. Desde lá de trás, a gente desenvolve as nossas coisas. Quando a gente chegou e começou a fazer a nuvem, a gente não foi no Google, a gente montou um servidor, contratou um técnico especializado para a gente poder fazer do nosso jeito, como que essa nuvem ia ser, como que esses arquivos iam ser nomeados, para eles estarem não só na nuvem, mas também no HD físico ali do escritório, para alguma coisa que acontecesse. E isso a gente segue até hoje, a gente vai falar mais sobre isso. Legal demais. Eu já ia emendar essa conversa com a inteligência artificial também. Vocês estão ligados, sempre antenados também. Isso. Essa daí nós vamos responder em dupla. Eu vou falar um iniciozinho e o Irã continua, porque o Irã é o cara mais gabaritado no escritório para falar de IA. Entendeu? Demais. Mas só que a gente começou isso por causa da gestão. O que nós fizemos, né? Nada que não é mensurado, você não consegue gerenciar. Você precisa ter métricas, precisa entender o que é o seu negócio, saber o que está funcionando e o que não está. Então, como eu tinha dito aqui agora há pouco, né, desde lá de trás na nuvem, quando a gente começou a desenvolver uma nuvem própria para a gente fez isso também com a inteligência artificial. Nós contratamos um profissional algum tempo bom atrás para ele desenvolver um BI, que é o Business Intelligence. Tudo do escritório, hoje em todas as filiais e nossos atendimentos online também, nós conseguimos gerenciar em tempo real.
falar na prática o que isso quer dizer. Então, nós temos aí, né, um painel de controle e agora, por exemplo, eu estou tendo um atendimento lá em São Geraldo. A nossa advogada acabou de fechar um contrato, ela tem um campo para ela preencher, isso pula agora aqui, São Geraldo, né, hoje é dia 15/8, nós temos 6 atendimentos primeiras vezes, ela fechou 4 contratos e o que ela acabou de fechar agora pula na minha frente nesse momento. Resultados de processos, de requerimentos administrativos, tudo isso vai sendo alimentado para o mesmo painel de controle. Esse painel ele começa a gerar para a gente gráficos e relatórios de produtividade de cada setor. Então, qual advogado está fechando mais contrato? Qual filial está mais produtiva? Qual tipo de assunto está sendo mais demandado do escritório nessa semana? Vamos usar o marketing nele. Pô, está bombando o auxílio-doença essa semana. Vamos pegar aqui e fazer um vídeo bacana para a rede social, vamos patrocinar umas palavras no Google, para que isso já está funcionando, funcione mais ainda. Então, eles não dão esse parâmetro, né? E isso a gente começou a montar dessa forma. Isso eu estou sendo bem, né, resumido, mas são muitos indicativos que ele dá para a gente. E com o advento da IA, a gente também não ficou satisfeito em simplesmente pegar uma IA e contratar ela. Só pegar ela e colocar ela lá para funcionar. A gente fez uma integração com o nosso BI e com os nossos sistemas de gestão. Então, a gente contratou efetivamente um software de IA e a gente integrou ele com os nossos sistemas. E aí eu até queria que o Irã falasse um pouquinho mais sobre isso. Estamos curiosos para saber. O Raul falou algo interessante, né? Porque no mundo da informática, né? No mundo da gestão também, tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Claro. É muito importante a gente ter todos esses dados de tudo que acontece no escritório em tempo real para a gente analisar e tomar as decisões ali. E a gente tenta se antecipar a muita coisa, né? Até coisas que a justiça ainda está estudando para implantar, a gente já está correndo na frente, né? Para implantar muito antes, para quando a justiça implantar, a gente já está pronto até na frente, né? De outros escritórios também, para fornecer sempre para os nossos clientes o melhor serviço, o mais ágil. Porque a gente sabe, né? A justiça, infelizmente, tem um gargalo muito grande, que é o volume de processos, né, administrativos e judiciais, e infelizmente no Brasil ainda tem poucos magistrados para julgar tantos processos, né? Então, a gente, da nossa parte, o que depende do nosso escritório, a gente tenta agilizar ao máximo, entregar para o cliente, às vezes até evitar judicializar, né, de chamar a parte contrária, tentar um acordo, né? Porque muitas vezes a gente consegue economizar um tempo muito grande. E com isso, a IA também vem nos ajudando, como o Raul disse muito bem, não só na gestão, mas também em outras práticas do escritório, né? Tanto em processos administrativos quanto processos judiciais. Porque tem muita coisa que o advogado não precisa ficar perdendo tempo. Tem muita burocracia, né? Tanto de questão de documentação, né, de organizar os documentos, de analisar processos, de buscar jurisprudência, que a IA consegue nos ajudar e deixar os advogados só para aquilo que o advogado realmente tem que fazer, né, que é ouvir o cliente, acolher, entender o caso, buscar a melhor solução e toda a parte burocrática a IA nos ajudar. Então, hoje em dia, não é que a IA vai substituir os advogados, mas com certeza a IA vai substituir os advogados que não usam IA, né? Ótimo pensamento. Você compactou exatamente o que você está falando. Quem não estiver adotando a IA como uma auxiliar vai ficar para trás, porque ela veio justamente para encurtar o Pedro até já comentou sobre isso, dos colegas de trabalho de profissão na área de publicidade, né, que o pessoal estava com medo da IA, que vai substituir. Ele falou assim, cara, ele tá fazendo o papel dele, que é correr atrás e buscar informação. Agora, se você não souber usar isso, não vai adiantar. Teve ilustradores, tiveram designer gráficos muito próximos a mim, que quando começou a IA, eu fui um dos primeiros a testar a IA. Eu fui ali, quando começou o Midjourney, com a imagem geral, eu já estava fazendo aquela curiosidade de saber como que era isso, e os meus amigos assustados com aquele medo. Eu imagino que para vocês é a mesma coisa, muita gente fica em dúvida e tudo mais. E eu sei que o direito, ele requer muita leitura. Né? Eu imagino quantos livros que vocês tiveram que ler para poder entender uma causa. E aí ela veio para encurtar os caminhos, né? Para poupar simplificar tempo. o negócio. E hoje o tempo é muito valioso, né? O tempo ele é destinado para tantas outras coisas, né? Exatamente, Pedro. E a IA é o seguinte, cara. A IA, ela funciona para tirar a burocracia da nossa rotina, né? Então, como o Irã estava explicando,
A gente pegou todos esses números do BI, né, que falaram, a IA analisa 1000 casos para a gente e apresenta os cenários, e aí a gente vai decidir em cima daquilo. O advogado vai fazer a petição inicial para ajuizar, a IA pega aquilo, junta todos os documentos, coloca numa pasta organizada e já deixa pronto para ele poder entrar e ajuizar. Ele tem que fazer isso manualmente. Caramba. Então, veja bem, a IA não vai substituir o advogado. Na verdade, a IA ela não vai substituir ninguém, mas se a pessoa estiver, né, alinhada com a ideia de ser produtiva a nível de IA. Isso é uma coisa que realmente vai acontecer. E vai abrir muitas possibilidades. Por exemplo, na IA existe a engenharia do prompt. Porque muita gente precisa do prompt ali, detalhar como que ele vai funcionar para poder chegar na exatidão. E muitas vezes você vai usar a IA para fazer um texto, por exemplo, sobre um assunto. E ela está de uma forma muito abrangente, ela não está conversando com a realidade viçosa. Você precisa adaptar ela para dentro da realidade dos seus clientes, para eles entenderem a comunicação. Então, acho que a gente tem que absorver isso e transmitir da forma mais clara e objetiva possível. Né? Perfeito. Verdade. Doutor Irã, a gente teve aí durante a pandemia, né, uma das piores crises, né, mundialmente falando. Eu queria saber como é que foi tocar o escritório, né, durante essa fase aí da pandemia. Perfeito, Juliano. Realmente foi um momento bem desafiante, né, não só para o nosso escritório, para todo mundo, né. A gente teve que se reinventar, mas ao mesmo tempo não nos pegou tanto de surpresa, porque muita coisa a gente já estava habituado a fazer, né? Desde de um escritório totalmente digital, até acostumado a fazer videoconferência, teletrabalho, né? Que é o home office. A gente também já não foi algo que nos assustou, assim, claro, gera muitas incertezas, mas em relação à reinvenção do escritório, eu vou deixar meu sócio Saul falar. Isso, essa parte é muito legal. Inclusive, é um dos cases assim, que a gente conta com orgulho, né? Porque não é um case individual. A gente tem vários cases de cliente, mas esse é um case de gestão. Né? Quando a gente se pegou pela pandemia, né? De repente, blum, fechou tudo. Acabou aquela prazo processual encerrado, né? Ou melhor, suspenso. Não pode sair de casa, e o trabalho, apesar da gente fazer online, né, os vídeos e buscar os clientes, a gente atendia presencialmente. Mas aí a gente tem que sair fora da caixinha, precisa buscar, né, formas novas, e eu, Irã e Arthur, a gente conversando muito online, né, buscando estratégias, a gente percebeu um nicho, que foi um nicho do auxílio emergencial. Vocês devem ter lembrado dessa expressão, né? Foi uma expressão que ficou sendo usada muito, todo mundo buscando esse auxílio emergencial. E o nosso público, majoritariamente, são pessoas de pouca instrução, pessoas de baixa renda. A gente começou a ajudar os nossos clientes porque não tinha como fazer requerimento de benefício, porque estava tudo fechado, INSS fechado, não tinha perícia, e tinha o auxílio emergencial, mas os nossos clientes não conseguiam pedir, entrar no site, fazer os requerimentos. Uma parte burocrática, né? Uma parte burocrática chata. Nós começamos a fazer para ajudá-los e a cobrar um valor de consulta. Pelo nosso trabalho, a gente falou, opa, interessante isso aqui. Tem uma brecha aqui, né? Tem uma brecha aqui. Começamos a conversar e falei, gente, se no nosso micro-universo aqui de Viçosa, a gente está vendo essa quantidade percentual de cliente, imagina a nível nacional, como é que isso deve estar. Pronto, aí eu comecei a gravar vídeo, começamos a patrocinar esses vídeos. O escritório bombou de gente do Brasil inteiro. Os leads chegando do Brasil inteiro para a gente poder solicitar os requerimentos de auxílio emergencial para eles, porque as pessoas não conseguiam. Então a gente conseguiu achar esse nicho do auxílio emergencial que a gente cobrou um valor módico, mas o volume era tão grande que a gente passou a pandemia quase 2 anos inteiros sem trabalhar quase dia nenhum presencial, sem demitir uma pessoa, sem pegar um empréstimo no Pronamp ou qualquer coisa que seja para ajudar e com lucro normal, ou pelo menos próximo disso que a gente costumava tirar, porque a gente se reinventou e achou um nicho, né? E vendo esse nicho no nosso micro-universo, a gente ampliou para o Brasil. Ampliou para o Brasil. Muito entendeu? Bom. A gente sempre falou em algumas situações com os outros empresários que a gente recebeu aqui, que a pandemia, ela prejudicou muita gente, mas ao mesmo tempo ela transformou várias empresas. Né? Muitas. O próprio Leiro foi criado na pandemia, numa ociosidade, numa ideia de resgate de história, de memórias e uma conexão com o público, porque tinha muita gente com problema psicológico, perdendo emprego e tudo mais em casa, precisava de uma válvula de escape para poder se divertir, distrair. Então, é isso. E a gente escuta tantos outros empresários, né, Juliano? O próprio Carlos da Boca Viçosa também contou. A dificuldade traz oportunidade, exatamente. Né? Quem aproveita ali nela costuma se dar bem, porque realmente a dificuldade ela centraliza tudo em poucas opções.
Eu queria saber das áreas de atuação de vocês, do escritório, e como foi a expansão para o direito empresarial, né? Se falasse um pouco mais sobre isso, Perfeito. direito empresarial. O nosso escritório atua majoritariamente, né, no direito previdenciário, desde o início mesmo. Como o Raul disse, o meu pai ele desbravou, né, foi um dos pioneiros, junto com outros advogados da velha guarda aí de Viçosa. Então, o previdenciário é o nosso carro-chefe, a gente atende muita gente da região e também a nível Brasil, né, online. Então, aposentadorias, né, auxílios, tanto auxílio maternidade, né, Auxílio-doença. Né, A gente atende muita população rural, zona rural também. Exatamente. E o direito civil, né, que também é um dos nossos áreas, né, que a gente mais tem clientes. E o civil é uma área muito abrangente, tem desde divórcio, né, ações indenizatórias, uso capião, e também temos a área trabalhista, né? E o Raul trouxe pra gente um novo nicho, né, mano? Foi mais ou menos, né? Porque lembra que eu falei pra vocês que quando eu vim pra cá eu não queria trabalhar mais com empresa? Já estava saturado. Já. Eu tava saturado daqui, ó. Nada contra as pessoas, mas eu compro a rotina, obviamente. Então, como eu falei, eu fiquei apaixonado pelo previdenciário, que eu não conhecia nada. Eu me dediquei, me debrucei esses livros que você falou, eu li todos de novo quando eu vim pra cá, porque eu queria o previdenciário. Eu gostei tanto de lidar com pessoas simples, humildes, foi aquele choque de realidade. Mas enfim, aí quando eu vim para Viçosa, me acharam aqui, na verdade, essa que é a verdade, talvez ela vai até nos assistir. Ela é a doutora Fernanda Schultais, ela é CEO da WGV de Solos, lá da Tecnopark. Eles, né, têm a Tecnopark, que é uma incubadora de empresas aqui da UFV, de startups especificamente, e eles estavam sempre procurando advogados, alguma coisa do tipo. E aí ela começou a pesquisar, achou meu nome, né? E falou, opa, peraí, tem esse advogado aqui que está em Viçosa agora, que tem 50 mil processos aqui no nome dele, e é tudo de empresa. Vamos procurar ele. Aí procurou, me achou e me fez um convite para fazer uma reunião na Tecnopark. Primeiro que ela me contratou para fazer para a empresa dela, eu, não, tudo bem, eu vou fazer. Aí começamos a atender ela com alguns contratos, algumas demandas, e aí ela tentou convencer a Tecnopark a nos contratar para fazer, né, para todas as empresas incubadas, aquelas que tivessem interesse. E nós fomos lá, eu e o Irã foi comigo, nós até registramos essa reunião, e fizemos uma reunião com todas as empresas incubadas, eles gostaram muito. Isso foi lá em 2017, nós ficamos fazendo workshops e trabalhando até ano passado na Tecnopark. E aí isso gerou muito lead, muito cliente. Né? A UFV tem muitos artigos nossos dentro do site deles, então a pessoa já vai procurando ali também. Hoje, atualmente, a gente não faz mais esse papel dentro da Tecnopark, porque a gente não tem mais tempo para poder ficar e fazendo esse trabalho de base. Só que as empresas continuam nos procurando, a gente continua tendo esse contato. Então, o empresarial ele acabou sendo incidental e derivado daquilo que eu fazia antes, mas não foi uma procura nossa, né? E não é a nossa maior área. A gente tenta deixar isso sempre como uma coisa mais centralizada em mim, mas dentro de uma rotina que não tire o foco para as outras questões. Perfeito. Legal, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria entender que já passaram milhares e milhares de clientes por vocês e queria que vocês contassem pra gente o caso que mais marcou vocês, mais emocionou e que eu tenho certeza que tem alguma história bacana aí. Né? Perfeito, Juliano. Realmente a advocacia é uma escola, né? A gente aprende todos os dias, desafio muito grande, né? Para crescimento pessoal também, profissional, claro, né? Não tem um dia no escritório que é igual ao outro, né? Cada cliente tem sua história, tem seu problema, né? Sua necessidade. Eu também costumo brincar que o cliente ele é muito criativo para arrumar o problema e o advogado tem que ser mais criativo ainda para buscar a solução. Né? Então a gente desenvolve, né, muitas habilidades, inclusive a criatividade, né? Mas tem muitos casos interessantes, assim, vindo na minha cabeça de pronto. Tem um caso que me marcou muito, que eu entrei com uma ação trabalhista, né? Nós no escritório entramos com uma ação trabalhista contra um empresário aqui da cidade e uma ação bem relevante, assim, bem pesada, né? E, enfim, a gente teve uma atuação muito, muito boa e conseguimos uma condenação bem grande contra ele. E ele ficou muito, muito chateado, muito revoltado mesmo. A gente via na audiência a postura dele. E me marcou muito. Aí, beleza, passou isso eu advogando contra ele, né? Passados alguns meses, ele
veio para o escritório. Eu fiquei até um pouco receoso. Esse cara aqui na proximidade. Que ele tá vindo fazer? Exato, marcando uma reunião comigo, né? Coisa boa não deve ser. Vamos ver, vamos ouvir, né? Segurança fica lá à porta. Exatamente. É verdade. Ele veio, doutor Irã, eu vim te procurar aqui, você com certeza lembra de mim, né? Eu lembro, sim, aquela ação, né? Tal, assim, assado. Pois é, você me chateou muito na época, né? Foi com essa palavra que ele usou, não, tá? Eu te imagino. Sendo bem, Tá sendo bem gentil. comedido aqui nas palavras, né? Mas eu vi que você é um advogado muito bom, porque você foi muito firme comigo, mas você estava certo, né? Apesar de ter me dado um prejuízo bom, mas eu vi que você é um bom advogado, porque você estava correndo atrás do direito da sua cliente. Eu passei vários dias sem dormir, porque realmente foi uma situação que me chateou muito. Estou sendo, assim, bem brando nas palavras, né? Mas é o seguinte, eu quero te contratar. Eu queria ver se tem problema para você, porque você já advogou contra mim, mas eu quero te contratar. Já passou aquilo ali, eu esfriei depois a cabeça, foi um aprendizado para mim. Queria saber se eu estou com essa demanda aqui, eu preciso agora de uma consultoria aqui trabalhista no meu escritório, tem muita coisa que eu quero corrigir, né? Eu vi que você sabe, entende direito trabalhista, você vai conseguir dar uma reorganizada aqui. Aí eu falei, claro, não, sem problemas, a gente entende, questão meramente, né? Profissional, a gente não mistura e hoje, né, ele virou cliente do nosso escritório, amigo, e não fez nada demais. mas foi um caso curioso, né? Porque eu fiquei até temeroso. Não, com certeza. Comentei com os meus sócios. Ué, esse cara lá vem, esse cara de novo. Mas isso é bom, cara, porque você transmite a seriedade, o comprometimento. Que bom que ele reconheceu isso, apesar de ter passado muito tempo, né, de vir. Pessoal, a gente tá chegando... Não, mas vamos deixar o Raul contar também. Você tem história também? Não tenho, mas a minha história, na verdade, são mais voltadas para gestão, né? A gente tem um case muito legal, que eu vou ser muito objetivo, porque ele é muito grande. A gente instituiu um fluxo na justiça, que não existia antes. Existia na época, né, há uns anos atrás, uma ação que chamava Ação de Exibição de Documentos. Então você entrava com a ação contra o banco, eu fiz um contrato, ele não me entregou o contrato, quero que ele me entregue esse contrato aqui. E aí, só para você fazer isso, gerava um honorário para o seu advogado, R$500, R$600, uma coisinha assim. Advogados, né, não muito éticos, perceberam isso e começaram a fraudar o judiciário e os bancos, pegando milhares de nomes dentro de banco de dados e entrando com milhares de ações, porque de 400 e 500 em 500 ia fazendo um volume grande. E um dos meus clientes na época percebeu isso, né? E isso estava centralizado na época numa cidade em Almenara, que é Minas divisa com a Bahia. Passei nessa Você passou? Eu desci de avião em Porto Seguro para pegar uma estrada de chão. Fui para Itacaré de carro, eu passei de estrada de chão, mas estrada de chão demais, essa mesmo, Juliano. E aí, cara, a gente foi até lá para conversar com o juiz dessa cidade, porque Juiz é uma cidade pequena, bem pequenininha, e de repente um judiciário começou a receber milhares de processos nessa cidade. Aquilo chamou a atenção. Aí nós fomos lá, eu e uma gerente desse cliente, pegamos um voo para Porto Seguro, lá tinha um carro do banco esperando a gente, aí a gente pegou a estradinha de chão, fomos até uma reunião com o juiz. E aí eu levei para ele uma proposta, falei, doutor, excelência, é o seguinte, qual o problema, qual o motivo do honorário da advocatícia? Porque supostamente houve resistência do banco em entregar o contrato. Tá? Esse é o motivo do advogado ter entrado com a ação. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar meu e-mail para você aqui, todo processo que chegar, você pede a sua secretária, sua auxiliar, para mandar para o meu e-mail. Aí eu vou pegar o contrato no sistema do banco e vou te devolver. Aí você intima a parte que o contrato está aqui, dentro da secretaria, que não vai precisar citar o banco para isso. Não havendo o contraditório, não havendo a citação do réu, não se configura o polo. O juiz achou fantástico, me acionou para isso, gerou até um prêmio para o escritório na época, isso virou um artigo e várias outras comarcas começaram a fazer a mesma coisa para acabar com esses advogados, chamam advogados agressores, advogados que fazem essas ações volumosas, mas é um caso que foi bem interessante e que repercutiu bastante. Bom demais. Legal, parabéns aí. Bom demais, muito legal. Pessoal, a gente vai reservar umas fotos aí especiais para vocês que a gente quer conhecer um pouquinho. Conta pra gente. Essa aí é a minha família, né? A minha esposa Fernanda, que como eu disse, ela é professora lá do Colégio Ângulo. O meu filho mais velho, Daniel, que é formado em comunicação social e agora vai começar o curso de Direito.
também resolveu ser multidisciplinar. Isso é muito bom. E esse baixinho aí é o Heitor, meu filho mais novo. Ele nasceu em Viçosa, nasceu em 2019. Esse aí é raiz mesmo e é o fruto da nossa decisão acertada de ter mudado de rumo, de ter desacelerado um pouco a vida, buscar uma vida com mais contato com pessoas, com gente, como foi minha infância também. Isso, Viçosa me lembra, mesmo que um pedacinho, mas me lembra um pouquinho disso daí. Cara, o que mudou aí da criação da paternidade, né? Porque tem uma diferença de idade aí, é uma criação totalmente diferente. É né? muito, Juliano, é muito. Porque assim, né, eu tinha 19 anos quando o Daniel nasceu e a gente só foi morar junto. Foi pai muito bom. A gente só foi morar junto anos e anos depois. Então, assim, o início da minha vida como pai não foi nem de perto do que está sendo com o Heitor, que nasceu aqui, mas eu estava entrando na faculdade, eu tinha a mãe dele também. Então, assim, foi uma coisa assim que está sendo um novo momento de paternidade agora. Que legal. É verdade. Muito bom. Tem mais foto, pessoal? Aí a família do Irã também. A família, nossa base, né? Essa é a minha esposa Camila, companheira para todas as horas, né? Da mesma forma também que o Raul morava, né, na capital, em BH, trouxe ela para Viçosa. Hoje ela já está se tornando aí uma nativa também, né? E adaptou já, né, a cidade. Tá, super se adaptou muito, fez muitos amigos aqui. E essa pequenininha bonitinha aí? Essa pequenininha é Cecília. Quantos aninhos que ela tem? 2 anos e 2 meses. E aqui na época, né, minha esposa estava grávida, mas mês passado nasceu o Davi. Que legal, parabéns. Obrigado, nosso muito caçulinho. bom, casalzinho. Casalzinho, bom ótimo. demais, só alegria. Bom demais. Tem mais foto, pessoal? Deixa eu ver. Não tem mais não. Não. Mas muito bom conhecer um pouquinho da família, né? O maior presente que tem, né? Com de certeza, Deus aí. Com certeza. A gente está chegando na reta final, mas ainda tem 2 questões aqui para a gente conversar com vocês. Espero que vocês estejam gostando do papo aí. A gente está muito feliz Claro, de estar aprendendo com vocês cada dia aqui. mais, né, Pedro? Com certeza. Aqui várias aulas, né? Várias aulas. É muito legal esse momento da gente poder falar e o cliente poder conhecer um pouquinho da vida do Raul, do Irã, né? Exatamente. Porque a gente tem esse contato profissional, mas muitas vezes não tem oportunidade do cliente entender um pouquinho mais, conhecer a família. O ser humano, né? Que é o Raul, o ser humano Irã. Isso é muito importante. Qual o futuro que vocês veem para a PFJ e para a advocacia como um todo? Especialmente com tantas mudanças tecnológicas. Aí você estava falando da inteligência artificial, muita gente com medo aí, mas não é bem por aí, não, né? Verdade. O direito ele se transforma a cada dia, né? As necessidades, a cultura das pessoas, né, da sociedade. E muitas vezes a legislação ela só muda, demora muito tempo para mudar. Depois que a cultura muda, que a legislação entende aquilo tudo e vai mudar, mas a gente está sempre tentando se antecipar, né? E buscando cada vez mais orientar os nossos clientes de forma preventiva, né? A evitar problemas judiciais e de forma mesmo a buscar uma conciliação, né? E, claro, sempre auxiliado, né, pelos meios de tecnologia que a gente vem implantando. Falando em inteligência artificial, a gente começou a utilizar o ChatGPT em 2023, né? Bem no inicinho. Hoje a gente já nem usa o ChatGPT, a gente utiliza várias outras ferramentas, né? Mais avançadas ainda e mais apropriadas para o nosso trabalho. Mas a gente está sempre tentando se antecipar. Muitos advogados estão começando agora a utilizar a IA no escritório, seja para gestão, seja para auxiliar mesmo no trabalho, né, de peticionamento, de jurimetria e etc. Mas a gente está sempre tentando buscar aquilo de mais moderno, né? A gente né, tem observado com cuidado. Sim, exato. Eu acho que o futuro é brilhante para a advocacia. A advocacia ela nunca vai acabar. Né? Nossos colegas fiquem muito tranquilos. Uma das profissões mais antigas que existe. Enquanto houver humanidade, você precisa regular relações, seja pessoais, comerciais, contratuais. Então, e o futuro da PFJ também é brilhante, porque nós temos uma equipe que tem o nosso DNA, que foi imbuída, né, das nossas ideias. E a gente renova isso periodicamente, a gente está sempre antenado a tudo de mais moderno que está acontecendo. E uma coisa importante também, a gente fala muito dentro do direito previdenciário, a gente acolhe os nossos clientes baixa renda, isso é um ponto importante para falar. A gente não cobra nada dos clientes para eles entrarem com processo, alguma coisa do tipo. Talvez nós sejamos
únicos nisso daí. Porque a gente entende o seguinte, se o cliente não está precisando de um benefício, ele não tem dinheiro para pagar o advogado. Então a gente vai receber no êxito que a gente fala, só se a gente conseguir o benefício é que ele vai começar a pagar para a gente. Eu acho isso legal, porque muita gente acha que é caro ir no advogado, é difícil, eu não tenho dinheiro agora, como é que eu vou pagar o advogado? Bom, lá no escritório, a gente vai entender o seu lado. Se a gente conseguir te ajudar, aí você acerta com a gente depois. Perfeito, legal falar muito isso. Bom. É bem humanizado isso também. Muito humanizado. E parabéns pelo trabalho de vocês, chegando aqui na reta final. Queria que vocês contassem um pouco pra gente de como encontrar vocês nas redes sociais aí, e entrar em contato, né, para ter esse acesso aí a grandes, brilhantes advogados da cidade de Viçosa. Exatamente. Obrigado. A gente está presente em todas as redes sociais, né? Instagram, @PontesFialhoJunqueira. Facebook também, da mesma forma. A gente está no LinkedIn, estamos no YouTube também, a gente produz conteúdos, né? A gente, como o Raul disse lá no início, a gente está sempre fazendo vídeos com o intuito de orientar as pessoas sobre os direitos, porque a gente sabe, né, que muita gente não conhece os direitos, às vezes comete erros porque não foram orientados, né, não sabiam. Então, é importante a gente transmitir conhecimento mesmo para as pessoas, né? E manter atualizado, porque tem muita novidade acontecendo o tempo todo, né? O direito, ele é muito dinâmico. Então, estamos nas redes sociais, né? Nosso escritório, a matriz aqui em Viçosa, fica na Praça Mário Del Giltz, número 38, a partir da sala 107, né? Aqui no centro mesmo. E tem o nosso site, www.pfj.adv.br. Nosso site também faz atendimentos, é um canal de comunicação para atendimentos online. Lá você consegue achar o nosso WhatsApp, consegue achar o nosso contato e agendar os atendimentos por lá mesmo. Pois é, bom demais. Fique à vontade para vocês fazerem as considerações finais aí. Eu só queria mesmo agradecer vocês pelo convite. É uma honra falar com vocês, é muita satisfação que eu tenho em ter reconstruído a minha vida aqui em Viçosa. Minha família está muito feliz, os meus sócios são pessoas da melhor qualidade. Então, assim, a gente fez uma aposta e essa aposta a gente acertou muito mais no alvo do que a gente poderia imaginar. Mas é isso, a gente está à disposição de todos os clientes, de todas as pessoas que quiserem bater um papo com a gente, conhecer a nossa estrutura, tá bom? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. É isso, a gente fica feliz aí. Obrigado, valeu demais e parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês. É isso aí, chegamos ao fim, pessoal, do Lespo Podcast. Mais esse um, papo meu incrível amigo. aqui, tamo muito junto. bom, enriquecedor demais. E obrigado pela audiência aí, pessoal, agradecendo todo mundo aí, os patrocinadores, a equipe de produção que está sempre com a gente aqui, nos auxiliando. Acompanhe a gente nas redes sociais Lespo Produções e o YouTube também para assistir esse episódio completo. Valeu demais. Lespo, galera!